Olá, nossas saudações. Ai, uma alegria muito grande estarmos aqui sempre, é sempre muita alegria, porque esse projeto, Refletindo Joana de Ângeles, ele nos inspira sempre a querer prosperar, crescer, formar essa unicidade, essa comunhão. É tão bom essa equipe aqui reunida, formando essa grande família com todos aqueles que estão conosco, né? É tão gostoso quando nós escutamos que, olha, eu estou acompanhando, olha, eu pensei em determinada coisa que vocês disseram, eu fui buscar o livro, eu me interessei por determinado assunto, ou então escutei umas coisas que me deixou meio assim. Também é bom, Exato. também faz parte do crescimento. E nós estamos aqui hoje, é claro que com todo o apoio e incentivo do nosso Centro Espírita Discípulos do Evangelho, esse braço social Lar Irmã Dirce, que nesse momento de fechamento de ano, ele festeja, ele comemora, porque nós alcançamos tantos objetivos, né? Para quem não conhece o Lar, que um dia queira conhecer, entender melhor o trabalho, são tantos braços ali que vão trabalhando e segmentando. E nessa época de final de ano, nós vamos vendo jornadas cumpridas. É tão gostoso. Cumpriu, organizou, chegamos naquele ponto. Então, estarmos aqui hoje, podendo trazer a reflexão desse ano novo, que é esse ano novo, como que ele se manifesta, que simbolismo é esse, também nos enlaça com toda essa egrégora desses trabalhos realizados, né, nessa instituição que cresce a cada dia. O nosso centro espírita, sede, ele já foi anunciado pela espiritualidade que ele é um grande farol. Um farol que resplandece luz, né, e que aproxima, traz essa luz, é como se ela fizesse essa expansão de poder dizer àqueles que precisam, nós estamos aqui. Venham que nós estamos aqui. Então, nesse sentido, através dessa força, nos reunimos hoje, nesse momento tão especial. A nossa gratidão, Regina, César. Para mim é César, tá lá Antônio, mas eu só consigo falar César. Então eu fico confusa. Eu fui apresentada como César. É verdade. Olha, só não fale Antônio César, porque eu vou lembrar da minha mãe, quando ela ia me dar uma surra, ela falava, Antônio César, eu vou te pegar. Então, Mas não importa o nome, né, Edna? É muito bom tê-lo aqui, né? Pode ser Antônio, pode ser César. Pode ser, vocês escolhem. Tá ótimo. Sejam bem-vindos, meus amigos. É uma alegria, uma honra sempre aqui estar compartilhando esse espaço com vocês. A gente está refletindo esses momentos, né? Que é um momento tão importante para nós. Então, eu só tenho a agradecer por estar aqui. Eu também agradeço a oportunidade magna, né, de estar aqui reunido com vocês. É uma alegria muito grande, refletindo Joana de Ângeles no momento de transição planetária. E toda vez que vai chegando no final do ano, a gente tem aquela sensação, poxa, o que nós vamos fazer para que o ano que vem seja melhor do que esse, né? Que a gente consiga realizar os nossos projetos e trabalhar mais de maneira eficaz, eficiente na seara bendita do Mestre Jesus. É com essa disposição de espírito que a gente participa, para estimular, para fortalecer, né, os nossos princípios e fazer com que a gente consiga executar tudo aquilo que a gente pretende, né, em prol dos objetivos comuns, da evangelização, né, da compreensão prática da doutrina espírita. É com essa disposição que a gente participa. Maravilha. Esse projeto que fez um ano, no mês de outubro, ele vai ganhando cada vez mais força, né? Nós estamos ainda comemorando, ele vai ganhando força, ele vai ganhando consistência, nós vamos também aprimorando e entendendo, através dessa pleide de luz, aquilo que nós precisamos de fato vivenciar, né? Para o nosso crescimento,
e para poder colaborar com todos os nossos irmãos nessa seara tão bendita. Eu trouxe uma frase do nosso querido André Luiz para começar a discorrer esse tema, para compartilhar com todos vocês e para que nós possamos falar um pouquinho a respeito. Nosso querido André, ele nos diz o seguinte: Jesus ilumina o caminho, mas quem tem que percorrê-lo somos nós. Então, com essa frase, você vê, é sucinto, mas é muito assertivo. Ele vai iluminando esse caminho. O que nós podemos refletir, meus irmãos? A responsabilidade é nossa, né? A gente tem um Deus maravilhoso, né? Um Deus que é Pai, que Jesus pagou caro por ter nos ensinado a possibilidade de chamarmos nosso Criador de Pai, né? Que era até proibido no tempo de Jesus você dizer que Deus era Pai, né? Era uma blasfêmia, inclusive, né? Como você que nasceu no pecado ousa chamar Deus de Pai, né? Então é a primeira noção que a gente tem que ter dessa nossa filiação divina, né? Nós somos dessa nossa paternidade divina. Nós somos filhos de um Pai abençoado, maior, que constantemente zela por nós, né? Falta-nos muitas vezes a fé e a compreensão disso. De onde vem a falta de esperança na providência divina? É onde a gente toma caminhos, muitas vezes, errados, né? Muitas vezes desproporcionais aos objetivos, inadequados aos objetivos que a gente quer alcançar. Porque falta-nos muitas vezes a fé de que Deus é nosso Pai, de que está velando constantemente por nós. Então, nessa perspectiva, né, temos um Pai amoroso, um Pai extremamente zeloso, né, que constantemente cuida de nós, mas que não vai fazer por nós o nosso dever, porque ele nos dotou de livre-arbítrio, né? Santo Agostinho deixou muito claro em toda a sua obra a questão do livre-arbítrio. Nós somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto dotados de razão e de vontade própria, né? A razão e a vontade própria nos permite escolher os caminhos, desde que a gente arque com a responsabilidade das escolhas que faz. E isso é inevitável. Então, a pergunta que se faz: que caminho nós estamos escolhendo? Aqueles caminhos que realmente nós vamos trilhar ou aqueles caminhos que nós vamos nos deixar levar, né? E aí a gente se deixa levar é mais fácil, mas também nos diz aí o grande escritor Lewis Carroll, né? O criador da Alice no País das Maravilhas, que quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho, qualquer lugar está bom para nós. Quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve para nós. Nós temos que ter clareza do nosso objetivo e clareza de que Deus nos ama, mas clareza de que o Pai não vai fazer o nosso trabalho. Nós temos a nossa participação, que é essencial, que ela é vital. E aqui, quando eu cito Lewis Carroll, quando ele, criando Alice no País das Maravilhas, ela se defronta com aquele gato extremamente risonho, e ela pergunta: onde eu estou? Ele fala: para onde você quer ir? Não sei, estou perdida. Aí o gato fala para ela: olha, qualquer lugar serve para quem não sabe onde quer ir. Então nós temos que ter essa clareza, né? Essa clareza de termos, de sabermos exatamente o que nós queremos. Estamos na seara do Mestre Jesus, queremos ser seus discípulos, dedicados, fiéis. Existe muito trabalho a fazer. E essa disposição de espírito tem que nos lembrar também a lei do trabalho que o Livro dos Espíritos tanto nos fala. É uma lei universal. O trabalho é necessário, as estrelas trabalham, o sol trabalha, tudo trabalha, os animais trabalham. E nós estamos realmente trabalhando, fazendo a nossa parte, porque Deus não vai fazer a nossa parte. Ele nos ajuda, ilumina o caminho, mas não fará o nosso dever. Como todo bom professor, ele não faz a lição de casa para o aluno. Ele ajuda o aluno a fazer, mas não faz a lição para ele. Tem pai irresponsável que vai lá e faz a lição do filho.
mas não se deve fazer a lição que o filho tem que fazer. Então, como bom pai e responsável que o nosso pai maior é, ele vai sempre estar nos auxiliando, mas jamais fazendo aquilo que nós temos que fazer. Então, na confiança de um pai que sempre vai estar do nosso lado, a gente tem que corresponder a esse pai com a nossa disposição de alma e de espírito, de querer trabalhar, né? De querer contribuir, de estar sempre disposto a auxiliar. E essa disposição é essencial para começar qualquer projeto, inclusive um projeto de um novo ano que está se aproximando. É tão legal que você trouxe isso, né, César? Porque nos convoca a ter esse autoconhecimento, por mais, né, sucinta que essa frase que a Edna trouxe, tão brilhante, né, do nosso querido André Luiz, precisa esse autoconhecimento para saber qual é esse caminho que a gente vai seguir. Então, assim, muitas vezes a gente responsabiliza o outro pela tristeza, pelas dificuldades que a gente está tendo, pelos resultados que a gente está tendo. E muitas vezes esses resultados são, essas escolhas são baseados no que o outro, assim, o que todos esperam ali dentro daqueles estereótipos, as redes sociais, etc. e tal, e a gente esquece de olhar para esse caminho que é interno, né? Esse caminho que eu tenho que encontrar. Qual é o meu propósito? O que eu estou aqui para fazer, né? Aqui, o que eu tenho que realizar? E às vezes as pessoas, a gente já falou em alguns estudos aqui, que as pessoas pensam que a nossa jornada é uma jornada grandiosa, assim, no sentido que eu tenho que fazer coisas grandiosas, e quando a gente pensa nisso, pode ser pesado. Seguir o caminho de Jesus, né? Que ele põe a luz e você vai seguir. Mas à medida que a gente entende que o nosso processo de mudança, de reconhecer as nossas mazelas e cuidando, aceitando que temos essas dificuldades e nos propondo a transformar isso, é um caminho para seguir Jesus, porque ele, né, é conhecido como o maior psicólogo que já existiu. E ele deixou ali na obra dele tudo bem, assim, por mais que foi de uma forma simbólica, ele traz aquilo que a gente precisa saber e tocar o nosso coração. O problema é que às vezes a gente está tão disperso com outras coisas, que a gente não percebe aquilo que é mais salutar, aquilo que é mais importante. Então, acho que o primeiro passo para seguir esse caminho que foi iluminado, que é de nossa responsabilidade, talvez, é entender qual é o nosso papel nessa jornada. E eu acho que isso é um começo. O que vocês acham? Importantíssimo essa questão que você está trazendo do autoconhecimento, e a Joana, ela vai nos lembrando em vários livros da série psicológica, em vários momentos. Ela vem nos colocando a importância do autoconhecimento, né, de sabermos quem realmente somos, sabermos das nossas fraquezas, né? Em psicologia analítica, nós falamos da sombra, e nem sempre sombra é tudo que é ruim. Às vezes está lá na sua sombra, está escondido as suas qualidades, os seus dons divinos, e você, por medo, fica ali, cobrindo tudo aquilo e não deixando sair. E quando é um sentimento que não é tão edificante, que está lá na sombra, um sentimento, uma emoção, ele também precisa ser apontado, conectado para o nosso canal da consciência, para que aconteça a transformação. Só que a Joana nos alerta: tudo isso dói, tudo isso dá trabalho. É maravilhoso, César, trazer a lei do trabalho. Não existe tomada de consciência, melhora, autoconhecimento, evolução, transformação sem trabalho. E muitas vezes o nosso ego, ele gosta de ficar no quentinho, no gostosinho, naquilo que está confortável, né? Confortável
entre aspas, porque nós já dissemos aqui muitas vezes que estacionamos fases da nossa vida no desconforto, acreditando que aquilo está bom, porque nos conformamos, nos adaptamos a algumas questões que não são benéficas, nos acostumamos. Então, é importante esse saculejo da vida, né? A vida, de repente, vem saculejar e tudo vai fluindo através de uma ordem natural para nos trazer para esse autoconhecimento, para essa questão de centrarmos em nós mesmos, para sim conseguir entender qual é a nossa jornada. Não tenho como saber qual é a minha jornada, para onde eu quero ir, se eu não sei nem quem eu sou, nem embora que saber quem eu sou é eterno, mas pelo menos que eu tenha um parâmetro, uma ideia O norte, né? um norte, é importantíssimo. Essa bússola do autoconhecimento é essencial a gente ter, né? Como você bem disse, Edna, ela aponta o norte que a gente tem que seguir. Mas é difícil porque muitas vezes nós não temos muitas coisas não estão na esfera do nosso consciente, né? É onde a Joana fala que dói. Mas é exatamente porque muito está no nosso inconsciente, que é atemporal. E esse inconsciente começa sempre a reproduzir experiências semelhantes às quais nós temos que passar para a nossa evolução, até que a gente tenha aprendido, né? E esse conceito da psicologia, né, dos estudos que a gente faz em linha de psicologia, que o nosso inconsciente sempre recoloca situações parecidas com aquelas que a gente teve o trauma, para a gente saber trabalhar com isso, também encontra um eco na doutrina espírita, essa ponte que Joana e Edivaldo fizeram muito bem entre espiritismo Sim. e psicologia, porque na doutrina espírita nós vamos, se não fizermos bem, se não resolvermos bem as nossas questões, teremos que refazê-las, teremos que fazê-las novamente. E a dor, é óbvio, é inevitável. Porém, o sofrimento você pode optar, porque a dor, ela vai aparecer. O problema não é a dor em si, mas é como você enfrenta a dor. Se você tem a compreensão de que aquela dor é passageira e aquela experiência, embora sendo traumática, difícil, ela é um aprendizado e você tira o aprendizado dela, você vai superar, né? E quando essas situações parecidas com aquela que você sofreu aparecerem novamente, você vai estar preparado para enfrentá-las e elas não vão mais te fazer mal. A pergunta é: estamos dispostos a aprender ou continuamos com medo na nossa zona de conforto, sem querer aceitar os desafios? Esse trabalho do autoconhecimento é essencial e é isso que a doutrina espírita também propõe, o autoconhecimento através da reforma íntima. Você vai conhecendo as suas limitações e trabalhando essas limitações com paciência, com disposição de espírito, com muito trabalho. Não há receita de bolo pronta, mas há um caminho indicado por Jesus que também não evita todos os sofrimentos vão acontecer, as dores virão, mas que acena para nós com aquela esperança de quem sabe que a vitória final é nossa. Nós iremos vencer. Aqui a gente não está discutindo se a gente vai vencer. Nós estamos discutindo se teremos a força necessária para que a vitória venha mais rápida e de uma maneira mais efetiva. Mas todos nós iremos vencer em tempos diferentes, dependendo sempre da nossa disposição de alma, da nossa vontade, do nosso interesse legítimo em evoluir, né? E em aceitar os ensinamentos que o mestre pacientemente nos passa cotidianamente, não só através do que ele deixou, né, mas principalmente dos seus novos mensageiros de luz que estão constantemente reencarnando entre nós para nos lembrar dos nossos deveres, de que precisamos ter fé, esperança e vivenciarmos a caridade, porque esse é o aprendizado essencial para a nossa evolução. Ah, que lindo. Nós não combinamos, César, mas assim, eu trouxe exatamente lá no Livro dos Espíritos, olha que bonitinha essa edição, que é Linda. capa dura, de aniversário. Olha. Essa aqui eu tenho a coleção toda bonitinha, mas confesso que eu já estou riscando, anotando. Eu falei que eu não ia fazer, mas já estou fazendo todo ele ali, organizando. E aí,
Eu separei a questão 919. Ai, Você está falando maravilhoso. da vontade, sim. Aí eu falei, nossa, quando ele começou a falar, eu disse assim, tudo a ver para a gente refletir junto. Então, o Livro dos Espíritos, eu sempre costumo dizer para as pessoas, leia, pega, é um manual, é uma cartilha para nós aqui encarnados. Perguntas e respostas, vai devagarinho, volta, vai e volta, vai. A Joana mesmo disse para o Divaldo fazer esse exercício, né? De ir relendo o Livro dos Espíritos várias vezes. E na questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Eis a resposta: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão pouco dentre vós fazem apenas esforços. É verdade, né? O ser humano é volitivo, né? A nossa capacidade de querer é a alavanca que move as nossas realizações. Então, a pergunta que se faz muitas vezes, que a gente não quer admitir, porque tem aí o nosso orgulho impedindo, é: você realmente quer? Porque quando a gente realmente quer, a gente faz acontecer, a gente empurra, a gente coloca a alavanca da vontade lá e remove os obstáculos, né? Por maiores que eles sejam. E a gente tem sempre essa determinação. É claro que, falando de longe, muitas vezes, né, a gente pode ter essa sensação: mas isso para falar é fácil, né? Quero ver lá na hora da tempestade, na hora que o tempo está caindo, que está vindo aquela chuva forte de granizo, né? Aquela nevasca terrível, se você vai lembrar disso que você está falando. Então, a gente precisa pedir muita força para Deus, mas a gente não pode desistir do objetivo. Tá difícil? Tá difícil para todo mundo, né? Ninguém vê o mundo com facilidade. Se a gente olhar hoje que no Sudão, o que está acontecendo lá, que estão enterrando pessoas vivas e ainda fazendo fogueira com elas, eu me pergunto se a Idade Média acabou realmente, né? Porque parece que não. A gente tem no nosso planeta muitas coisas que nos lembram o estágio medieval. Mas se a gente se deixar bater pelos fatos, e se a gente não lutar, aí é que não muda mesmo, né? Aí é que não vai ter chance de mudança mesmo. Então, não é só na nossa vida, né? É no sentido global. Qualquer coisa que a gente queira fazer vai envolver vontade, o seu querer em primeiro lugar, nós somos volitivos. Em segundo lugar, vai envolver também perseverança, fé, trabalho constante, né? Não se faz nada sem isso, né? Apesar das dificuldades, a gente tem que contemplar que Jesus deu um grande exemplo para nós, o maior de todos, não é um grande, o maior de todos. Como é que um carpinteiro, nascido numa família pobre, passa a ser o referencial de bondade de toda a humanidade e sem praticar violência, sendo fiel a todos os princípios que ele nos ensinou? Quem diria que aquele simples e modesto carpinteiro de Nazaré iria modificar o mundo? Então, é possível, né? E aí a pergunta que se impõe hoje, na minha opinião, é aquela que Paulo fez no caminho para Damasco. A hora que ele percebeu que Deus estava falando com ele, naquele encontro mediúnico, ele não falou nada, ele simplesmente disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então, o que será que Deus quer que a gente faça nesse momento, né? Porque os desafios são muitos. Essa pergunta tem que estar nas nossas orações, reflexões constantemente, porque também perceber a vontade de Deus é sinal de sabedoria, porque a vontade de Deus sempre é o melhor para nós, né? Não, achei tão legal vocês trazerem essa parte, né? Porque a gente estuda a doutrina, a gente sabe que tanto pensamento, sentimento, vontade, perseverança, tudo isso são atributos do nosso espírito. A questão é, à medida que a gente vai compreendendo e se apropriando disso, a gente vai fazendo esse processo. E aí a gente fala assim, poxa, eu queria que fosse fácil, ou
poderia ser diferente. Bem, a gente está no mundo de provas e expiações, a gente não vai, né, como você até trouxe, né, Edna? Não vai ser facinho, assim, não vai ser simples, não vai ser que nem tomar uma água de coco na praia, assim, nas férias, tomando sol. Não, são os desafios. E esses desafios, ele vem à medida que a gente vai treinando o nosso ser a desenvolver a perseverança, a vontade, o pensamento. Porque o que acontece, né? Já tem, agora até esqueci o nome da especialista, que ela escreve uma médica de cuidados paliativos, que ela fala que quando as pessoas chegam em fim de vida, lógico que a gente sabe que existe a reencarnação, mas naquele momento, principalmente para aquelas pessoas que às vezes não têm uma religiosidade, uma espiritualidade, é fazer aquilo que não fez, né? E assim, e a gente tem uma brincadeirinha dentro da doutrina, não sei se aonde vocês estudaram tinha isso, mas na minha teve, que assim, o monitor falava assim, nossa, já pensou seu mentor espiritual, você chegar depois da sua jornada, ele olhar assim, nossa, meu filho, eu esperei tanto mais de você, né? E aí você olhar assim, poxa, por que eu não aproveitei o tempo? Porque o tempo, ele é relativo, né? Assim, ele vai passar, mas o modo que a gente lida com ele vai ser uma escolha nossa, ele vai passar. Então, se eu ficar parada aqui, sentada, tomando uma água de coco, tomando sol, o tempo vai passar do mesmo jeito se eu pegar um livro para estudar, se eu puder olhar para mim e falar assim, poxa, Regina, olha, eu não estou gostando disso, vamos pegar uma coisinha de cada vez e mudar isso, e fazer diferente? Então, assim, o tempo vai passar. A questão é que ele passa. E aí vai chegar um tempo, e às vezes a gente tem essa sensação, quando a gente vai aprender uma língua, ou eu sou obrigado a aprender uma língua, porque a empresa pediu, poxa, eu devia ter começado antes. Ai, se eu começasse a treinar antes. Ai, se eu cuidasse da minha saúde antes. Então, assim, aí já passou. Então, não dá para a gente ficar esperando, né, a gente lidar com os grandes desafios para começar essa transformação. A gente pode começar hoje. E aí, você falou da questão do Livro dos Espíritos, né? Tem a 919 do Santo Agostinho, né? Que ele faz aquela reflexão diária, que nos ajuda dentro da questão até da reforma íntima, da nossa evolução moral. Peraí, será que como que foi o meu dia? O que eu gostaria de ter feito direito? Como eu poderia fazer diferente? O que foi de bom? O que foi de ruim? Aqui eu estou falando de uma maneira simples. Ele discorre lá na pergunta, aconselho todo mundo ler, mas deveria ser a pergunta de cabeceira junto com essa do César, né? Assim, Deus, o que queres de mim? Mas a gente refletir, porque se a gente olhar no dia a dia, esse processo de mudança fica mais fácil do que quando eu estou ali com adoecimento, muito uma questão mais comprometida, que eu vou ter que fazer a mudança à força. E aí é muito mais dolorido, aí às vezes eu não consigo, e vem um sofrimento psíquico junto com a mudança de hábitos. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente tem que olhar, peraí, será que eu posso fazer esse processo de mudança um passinho de cada vez? Né? Então, assim, essa semana eu vou me alimentar melhor. Aí, na outra semana, eu não vou falar mal de ninguém. Essa semana eu vou tentar, não vou falar mal de ninguém. Só vou olhar as coisas boas da vida. Daí, na outra semana, acho que eu vou fazer uma atividade física, caminhada, uma coisa simples, né? Aí na outra semana, aí quando você vai ver, passou um mês, nossa, eu consegui tudo isso. Um ano, nossa. Aí a gente está melhor de saúde, a gente está melhor nos relacionamentos, né? A gente está melhor ali, porque a gente está lidando com a natureza. A gente não está falando assim de... não tem receita de bolo, é lógico, a gente precisa lembrar disso, mas a gente não está falando de grandes mudanças. A gente pode começar pequeno, não é mesmo, gente? É verdade. E se falhar na primeira semana, tenta na segunda, na terceira. Com certeza. Mas não vale ficar que nem a academia, tá? Para aquela história de que vou começar a academia na segunda-feira e o regime também, não vale, tá? Não pode.
Porque é segunda-feira Foi de ano, né? Não dá para falar segunda, né? Segunda-feira do mês de agosto. Aí a pessoa acrescenta agosto de Deus, né? De Deus. Quando Deus quiser, eu faço. Aí a gente terceiriza a responsabilidade, né, Edna? Totalmente. Então, olha, só para deixar a indicação, porque essas duas questões do Livro dos Espíritos são bem legais para depois pegar lá e ler, é a 909, que fala sobre a vontade, e a 919, que é essa dica, digamos assim, de Santo Agostinho. É maravilhoso. E a psicóloga que a Rê citou é a Ana Cláudia, que ela fala da morte, que é um direito a ser vivido, né? Ela traz o cuidado paliativo, a necessidade de falar a respeito daquela dor. Então, vamos correr atrás desses recursos todos, né? Como eu falei, o Livro dos Espíritos ele deveria ficar bem pertinho. E nós vimos sempre como se fosse mesmo uma pesquisa para a nossa existência. Ali, Kardec, na sua sabedoria, nossa, como um excelente pedagogo, né, César? O César aí da educação, ele é questionador, ele faz perguntas, né? Então, um bom professor, ele te estimula perguntando, né, te fazendo pensar a respeito. Então, são questões maravilhosas que valem muito, muito a pena. Não é que é difícil entender, vale a pena ir aos pouquinhos angariando recursos ali de aprendizado. E como isso tem a ver com o nosso dia a dia hoje, né? De repente a gente tem aí o advento forte da inteligência artificial, das IAs, né? Mas para você fazer o bom uso das inteligências artificiais, você precisa ter uma ferramenta básica que ela é cognitiva do homem, é saber fazer as perguntas certas, direcionar as perguntas. Então, você precisa aprender a perguntar, porque isso tem uma origem grega, né? Sócrates, na Maêutica, no Parto das Ideias, ele dizia que a pergunta é muito mais importante para fazer o indivíduo refletir do que a resposta pronta, acabada, né? Então, será que a gente sabe fazer as perguntas corretas? A gente pergunta o que realmente precisa ser perguntado, né? A gente indaga realmente sobre aquilo que a gente precisa fazer para alcançar nossos objetivos. A gente tem essa convicção, né? E a indagação maior, onde tudo começa, quem realmente sou eu, né? Qual é a definição que eu dou de mim mesmo, né? Como é que eu me vejo? Qual é a visão que eu tenho de mim mesmo, né? Porque ao modificar a mim mesmo, eu estou ajudando a modificar o mundo. Tem gente que quer modificar o mundo, mas não modifica primeiro a si mesmo. Fica mais difícil, né? E a modificação do meu eu interior, né, da minha pessoa, ela é a chave para a mudança de tudo, a reforma íntima, né? Quando todos os seres humanos fizerem a reforma íntima, o mundo estará revolucionado, né? Porque aí todos saberão dar o direcionamento correto, ou vamos dizer assim, dar o direcionamento adequado às suas existências, fazendo-as entrar em consonância com o plano maior da fraternidade universal que foi apregoada por Jesus, né? E aí a gente compreende melhor o que o mestre disse do amai-vos uns aos outros, que é um amai-vos operante, né? Não é o dizer que ama, mas é o mostrar que ama nas atitudes concretas, na maneira de conduzir a sua vida, na maneira de se integrar com as pessoas, de compreender as vicissitudes da vida como etapas naturais de aprendizagem, né? E livres de visões românticas, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo fala bem claro, a felicidade plena, absoluta, ainda não é possível aqui, hoje, porque o nosso mundo não está devidamente trabalhado, as pessoas que moram aqui ainda, né, nesse planeta, não estão devidamente reformadas, revolucionadas internamente para isso. É um desafio muito grande, mas tudo é possível quando a gente tem fé e vontade de fazer, né? E ainda falando de felicidade, César, a gente também encontra lá no Livro dos Espíritos a referência de que quando tudo está em desalinho, quando existe um desarranjo na nossa existência, é que quanto nós estamos desalinhados com as leis de Deus, né? À medida que nós buscamos esse alinhamento, essa conexão, essa compreensão, esse desejo dessa unicidade, aí nós vamos fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí
a felicidade, um bem-estar, ele começa a reinar de forma diferente dentro de cada um de nós. É aquela história, né? O trabalho cumprido, o dever cumprido. Quando nós dizemos assim, olha, vamos estudar um livro, aí vamos toda semana estudando, estudando. Quando chega lá no final, no último capítulo, não é uma delícia? Você fala, nós concluímos. Exato. E Edna, vamos combinar, dá uma preguicinha, tem um dia ou outro, assim, nossa, tá chuvoso o tempo, nossa, que sono, tá frio, acho que eu vou ficar dormindo, vou ler, nada, dá uma preguicinha, mas aí a gente vai sendo ali resiliente diante das situações e continua para chegar ali no final, poxa, olha, entre todos esses desafios, né, eu consegui. E eu achei bem legal isso que você trouxe, né? Porque, assim, o quanto é importante a gente conhecer as leis divinas, o quanto é importante, né? E a gente fala, onde estão as leis divinas? Estão escritas dentro de nós, mas principalmente a gente pensando aqui no próprio tema do nosso estudo de hoje, que é Ano Novo em tempos de transição, né, o Ano Novo é uma oportunidade ali, aquele recorte do tempo de a gente dar aquela sensação assim, poxa, tenho mais uma oportunidade de fazer diferente. E a gente não pode esquecer que a transição ela vai acontecer a gente parado ou fazendo. E aí vai ser uma escolha, nossa, de como a gente vai participar de tudo isso, porque ela vai acontecer. É lógico que Deus é misericordioso, é bom, é justo, ele vai olhar para nós, mas ele não vai passar a gente de ano que nem na escola, né? Assim, você tirou notas baixas todas as matérias e eu vou te passar de ano. Não, você vai ter que voltar e fazer a matéria tudo de novo. É lógico, você vai ter mais experiência. Talvez vai ser um pouco mais fácil passar por tudo aquilo de novo, só que a gente vai ter que passar. Então, a transição ela vai acontecer, o tempo vai passar, e eu não estou querendo deixar ninguém com medo, mas é só para a gente, porque quando a gente terceiriza a responsabilidade para o outro vai fazer na hora que ele quer, do jeito que ele achar melhor, e não necessariamente nos dá a liberdade da escolha ali de como vai ser feito isso. Mas quando eu escolho como eu vou fazer, eu tenho a liberdade e condição de ir lidando de uma forma que me satisfaz. Então, a transição ela vai acontecer de qualquer forma, e a gente pode pensar se eu vou ficar como espectador, só olhando, ou eu vou estar atuante nesse processo. E, novamente, eu não estou falando grandes mudanças, a gente pode começar pequeno, já que, deixa eu fazer a reforma íntima, pelo menos para eu me sentir bem e lidar bem comigo. Eu posso começar a lidar bem com o meu irmão, com o meu marido, com o meu amigo, com a minha irmã, com o meu colega de trabalho. Aí vai reverberando, reverberando, e isso vai contagiando, e isso vai proporcionando que as outras pessoas também comecem a fazer algo de diferente. E a gente vai percebendo que o exemplo faz muita diferença. Às vezes, a gente vê alguém fazendo, aquelas pessoas que a gente admira, nossa, hoje mesmo, estava falando com uma pessoa, falava, eu brinco assim, que quando eu vejo ele falando, né, que é um amigo meu que é psiquiatra, eu falo, quando eu crescer, eu quero ser assim, né? E assim, é lógico, eu tenho o meu jeito de dizer, de falar, mas a gente admira, a gente, acho que eu vou fazer, eu vejo ele feliz, ele bem, deixa eu tentar fazer um pouquinho que ele faz, e a gente vai também ali vivenciando, até que isso seja algo intrínseco nosso, a gente está fazendo porque a gente gosta, porque a gente quer, e não para as outras pessoas verem. Mas vai ser sempre a nossa postura. Como que a gente vai escolher ela nesse processo? É uma questão muito delicada essa, né? Porque até a concepção que a gente tem de paraíso, de reino de Deus, ela interfere nisso, né? A gente foi educado numa perspectiva alegórica, né? Eu diria lendária e fantasiosa, de que o reino de Deus é um local onde você vai ficar deitado numa bela esteira, uma praia maravilhosa,
tomando água de coco, os anjinhos abanando você, né, e tocando a harpa para você ouvir. Quer dizer, pena que o paraíso não é assim. Os mundos felizes, se a gente pudesse estar neles, né, nos assegura os espíritos superiores, que a gente ficaria talvez decepcionado, porque eles estão vazios. Porque os seres de luz estão ocupados em trabalhar pela evolução dos outros, né? Então, a gente associa a inércia, vamos dizer assim, a inoperância, como sendo algo divino, e não é. Ficar parado, né, sem fazer nada, apenas recebendo, é uma postura, é um ideal de reino de Deus, de paraíso, muito errôneo, né? Porque os seres de luz, que são realmente avançados, evoluídos, eles não param de trabalhar, eles estão constantemente em serviço, né, pela elevação de toda a humanidade, que está espalhada em todo o universo. Então, a gente tem uma concepção muito errada de reino, de paz, de mundo felizes, né? A gente acha que é um mundo onde ninguém faz nada, todo mundo só fica curtindo. Deve ser um tédio, né? Eu não consigo ficar parada, gente. Então, que assim, a gente também tem que ficar fazendo as coisas o tempo todo. Mas deve ser um tédio, assim. No comecinho deve ser até gostoso. Ai, que gostoso. Servida, ser cuidada, né? Mas depois deve dar um tédiozinho. Será que não? Deve dar, né? Porque até nós, quando ficamos muito tempo em férias, ou temos férias acumuladas, a gente tem hora que fala, poxa, eu não vou voltar a trabalhar, não. Isso aqui tá um tédio, né? É, é importante estar pensando nisso tudo, porque o quanto também nós acabamos nos acostumando com essas questões que nós falamos, que nós trazemos ali no dia a dia, e também eu acabo escutando algumas vezes das pessoas, acredito que vocês também, mas ano novo é uma besteira, que isso, não vai mudar nada, está começando o ano novo, nada vai mudar, que história é essa? Então, de nós podemos trazer também para as pessoas o significado simbólico de um ano novo, essa renovação daquilo que acontece, mas é claro que essa configuração da mudança, ela tem que acontecer a partir da nossa vontade e do nosso desejo interno. Porém, essa questão do ano novo, ela vem nos traçar ali um processo, uma nova possibilidade simbolicamente, né? Um novo refazimento, um novo. Já que nós não vamos ficar lá no reino feliz, como vocês estão colocando, tomando água de coco, que seja um novo refazimento para nós, um recalcular a rota, né? O que a gente poderia Exato. dizer para essas pessoas? Eu acho que assim, é uma coisa que é legal a gente pensar também, né, Edna, até complementando a sua pergunta, a gente não pode esquecer que quando todos estão unidos, vibrando uma energia de renovação, de esperança, do novo, da alegria, vou começar de novo. Gente, que legal, uma nova oportunidade. Até o ambiente fica propício para mudar essa dinâmica. Então, assim, é um momento que assim, a grande maioria da população tem um ou outro que pensa, poxa, está acabando o ano, olha, ano que vem, dia 1º, olha, eu quero cuidar de mim. Então, assim, muda até a vibração do ambiente, do orbe, assim, porque é um recomeço, é uma renovação. E se a gente aproveita essa energia, já com esses novos propósitos, assim, e lógico, assim, tem situações que a pessoa fala assim, eu quero correr 10 quilômetros, no primeiro dia já se machucou, porque assim, eu não tenho hábito, mas se a gente pensar, gente, dentro do que é possível da minha vida, dentro das coisas que eu posso agora, com as ferramentas que eu tenho, o que eu posso já mudar? Eu não consigo fazer uma faculdade, poxa, mas tem aquele livro, aquele outro, que eu posso ir lendo e aprendendo, aí eu tenho condições, aí me organizo financeiramente e vou fazer uma faculdade lá no meio do ano, por que não? A gente ir ajustando ali o nosso traçado, a nossa rota, para que seja algo efetivo, dentro das nossas possibilidades. Mas, assim, eu acho que aproveitar esse momento é muito salutar, porque é uma outra vibração do ambiente, do momento. O que vocês acham? Não, Ai, é que legal. perfeito.
É isso mesmo, é fazer o que a gente pode fazer, né? Ter também a noção de medida, né? Porque se a gente não tiver a noção das medidas, né? Do qual é o tamanho da nossa perna, o tamanho do passo que a gente pode dar, a gente acaba se machucando, tendo distensão, né? E aí a caminhada fica mais lenta e atrasa mais ainda. Então é fazer o que é possível, bem feito, né? Até que fazermos o melhor possível enquanto a gente não tem condições de se preparar melhor para fazer melhor ainda, entendeu? Então tem que ir fazendo o que dá, né? Dentro dessa perspectiva, dentro desse conjunto de fatos, de circunstâncias que a gente vive, né? E não esperando soluções mágicas, porque as soluções mágicas que nos apresentam, muitas vezes, elas nos levam a desesperos, a decepções muito profundas e muito fortes, né? Quando a gente vê alguma solução muito mágica, a gente até de tanto apanhar da vida, a gente fica até desconfiado, né? Mas será que isso é verdade? Será que vai dar certo? Muitas vezes não tem como a gente abrir mão do esforço. E você citou uma coisa importante, né, Edna? Você falou da questão de que nada pode ser feito sem trabalho. E até aquilo que a gente acha muitas vezes que é uma destruição, é um movimento de renovação, que tem a lei da destruição. A gente chama de destruição, muitas vezes, os maremotos, as tempestades, os fenômenos climáticos que a gente enfrenta são sinais de alterações que estão sendo feitas no planeta. Então, as coisas também têm um ciclo de existência e tudo se renova, né? Tudo se transforma. E aí vem a Martin Heidegger, que é um dos maiores filósofos de todos os tempos, quando ele dizia com muita propriedade: a única certeza que nós temos é de que haverão mudanças. A única certeza que eu tenho é que haverão mudanças. As mudanças vão acontecer e a gente tem que estar preparado para elas, porque tudo muda, tudo se transforma constantemente, né? É a lei da evolução. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? E eu adoro porque a nossa querida benfeitora, a Joana, ela vai nos posicionando em vários momentos da série psicológica, sempre que ela traz algo perturbador, um problema, algo extremamente desafiador para nós vencermos, ela propõe alguma terapêutica. E ali ela vai nos falando da importância da meditação, da oração, do silenciar, do estar em contato com a natureza. A Joana fala muito disso em vários momentos. Então, é importante também que nós, neste mundo onde nós somos tão cobrados em produzir, em prestar números, em dar conta de coisas, nós vemos que até estudamos agora, recentemente, a questão do feminino, o quanto essas mulheres estão sendo tão cobradas por ter um movimento interno, intelectual, serem inteligentes, mas serem belas, serem magras, bonitas, jovens, né? Ninguém pode parecer a idade que tem, né? Então, assim, é uma série de cobranças. Então, diante deste mundo, o quanto é importante também eu aceitar o processo natural da vida. A natureza nos ensina isso. Enquanto que as coisas podem acontecer de uma maneira fluida, leve, até esse nosso processo de mudança. Então, para isso, eu vou ter que me interiorizar. E aí eu me lembro muito do André Luiz, lá no Mundo Maior, finalzinho do livro, já no último capítulo, ele falando com Cipriana, ela uma pessoa super alinhada com as leis divinas, trabalhando ali no exercício, na recuperação das pessoas, e ele fica tão comovido com o trabalho dela, com o movimento que ali é feito, que ele começa a dizer do quanto ele estava deixando um pouquinho o racional, o lógico, que até então, no transcorrer da obra, ele estava sendo muito lógico, muito racional, que ele estava se sentindo mais interiorizado, mais reflexivo, mais meditativo, dando mais valor à questão filosófica. Então, veja, é uma transformação que foi acontecendo de uma maneira, né? Nós falando assim na obra, esse livro é o 5º livro da série, né, de André Luiz. Então, veja, quanto que ele foi passando para entender
que às vezes não é só no lógico, não é só numa resposta, como o César falou, é no saber perguntar, é no saber questionar, é no saber sentir aquilo que eu estou precisando aprender. Então, que nós tenhamos também esse tempo. Tempo do pausar, não é ficar lá na praia, como vocês colocaram, de boa o tempo todo, mas é também ter essa pausa, né? Que ela é necessária do nosso refazimento, esse momento do nosso silêncio interno. Exato. E assim, quando a gente brinca aqui, até, né, modo de dizer, às vezes as pessoas têm uns propósitos de final de ano para o ano novo muito materiais. E você trazendo essa questão do sentir, da meditação, da oração, do contato com a natureza, o quanto que a gente pode ir trazendo também propósitos de transformação moral, de desenvolver novos atributos, né, novas virtudes e assim colocar novos hábitos, então da leitura, né? Porque hoje em dia a gente está tão ligado na tecnologia, a gente vai vendo quanto que a tecnologia vai gerando ali muitos a gente vai muito até fugiu a palavra, mas assim tantos recursos, é tanta coisa assim que acontece ao mesmo tempo, né? E a gente vai deixando de usar áreas do cérebro que são importantes, por exemplo, a leitura, o foco, né? Então, são tantos estímulos que vêm ali das telas, TV, e a gente vai perdendo o contato com a natureza, com o simples, de uma alimentação. Ali você está sentindo o cheiro, o gosto, né? Então, assim, trazer novos propósitos nesse sentido, para a gente ir descobrindo aí e aproveitando essa luz, né, que Jesus nos dá para ir se conhecendo e se transformando. Tenho certeza, assim, às vezes a gente fala, não tenho tempo, mas, assim, às vezes a gente perde meia hora ali no Instagram, 40 minutos, daria para ler, assim, um livro por mês, ou, assim, fazer uma alimentação mais tranquila ali, mais saudável, ou uma caminhada. Então, permitir se sentir, né? Fazer, por exemplo, às vezes eu vejo o pessoal correndo, o pessoal caminhando lá com a música. E se eu ouvisse o barulho da natureza a hora que eu estou fazendo essa atividade? É um estímulo novo. Ah, mas é muito devagar. Mas será que eu não preciso mudar o ritmo? Será que eu não posso fazer de uma outra forma? O silêncio é algo difícil de se fazer hoje, né? Nós vivemos numa sociedade fragmentada pelas imagens, pelas mídias, né? Pelos aparelhos, que nos convidam a ter um raciocínio muito fragmentado. Então, é muito difícil a concentração, né? As mídias que a gente usa hoje, as ferramentas, elas nos levam a ter pouca capacidade de concentração. Isso já é um dos sintomas que disparam, muitas vezes, a ansiedade, o pânico, né? E outros problemas maiores. Mas se a gente não aprender a fazer silêncio, né? A gente não consegue realmente também encontrar o nosso eu interior, a gente não consegue refletir sobre a vida. Isso é muito importante. O silêncio não significa inoperância, inércia. O silêncio significa você ter a capacidade de olhar para você mesmo, de poder conversar com você mesmo, de entender a você mesmo, né? E aí tem um pensador da escola francesa, né, que dizia com muita propriedade, né? Somente no silêncio a verdade de cada um de nós se entrelaça e cria raízes. Então a gente não consegue evoluir sem ter esse hábito de fazer o silêncio, que ao contrário do que muita gente pensa, não é não fazer nada, mas é ter um tempo para reflexão, para olhar para si mesmo, para se observar, para se estudar, se conhecer. Ai, que inspirador. Bom, eu adoro essa pausa restauradora, né? Acho que é. E é um hábito que também criamos. Essa questão de poder pausar, poder ter um tempinho, até a meditação, eu sempre costumo indicar. Às vezes as pessoas ficam achando que meditar é algo extremamente, né, complexo, mas nós podemos começar somente no silenciar. Né? Já é muita Pode coisa. ser, já é muita coisa, muita coisa.
E pode ir lavando uma loucinha e controlando os pensamentos. Não é verdade? É como lá na caminhada, enfim, é um processo. Que nós possamos, né, nos renovar nesse novo ano que está aí apontando para nós, né, numa janela de inúmeras possibilidades, e que diante desse projeto, dessa intenção tão genuína que nós temos em levar um pouquinho do que nós estamos estudando, aprendendo e tentando evoluir também. Aqui também é feita uma tentativa muito grande. Está todo mundo no mesmo barco, na verdade, né? E aí nós vamos, no final do novo ano, voltar nessa nova conversa, quem sabe. Já fica o convite. Exatamente, né? E também aqui eu queria propor a todos também olhar para trás e ver porque às vezes a gente vê tudo aquilo que a gente não fez, mas a gente também esquece de olhar as conquistas que a gente teve, porque por menor que seja, a gente teve conquistas, a gente teve aprendizados, a gente teve uma série de oportunidades que a gente aproveitou. Então, se a gente puder fazer esse exame também desse inventário, de ir colhendo as pérolas que a gente encontrou aí durante esse ano que passou, acho que é tão importante, porque muitas vezes a gente também é muito cobrador e rígido de si e não vê as conquistas, né? A gente só vê aquilo que não tem, que não conseguiu, mas a gente também conseguiu muita coisa. Então, é trazer a isso também, essa reflexão. Talvez eu diria que esse tempo é tempo de refletir, né? De refletir e de olhar, tá, olha, isso eu já consegui, isso eu não consegui ainda, espero o ano que vem conseguir, assim, né? Por que não? É, que lindo. Verdade. Agora, caminhando para o nosso finalmente, acredito que a Rê tem aí um presente, uma reflexão para nós. Exato. Eu vou ler um poema de Fernando Pessoa que se chama Tempo de Travessia. Há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam para sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Lindo, né? Lindo. Muito bonito. Fernando Pessoa, não importa o heterônimo que ele use, é sempre Fernando Pessoa. Exatamente. Exatamente. Fica esse convite, então, né, para todos nós. Muito belo, adorei. Adorei. Vamos refletindo cada vez mais. Ai, meus amigos, gratidão a cada um de vocês. Sinta aí um abraço bem amoroso a cada uma das pessoas que estão conosco nesse estudo, que nós possamos nos encontrar, trocar uma ideia, trazer novas reflexões, né? E irmos nos acolhendo uns aos outros, né? Aquele que tiver um pouquinho mais motivado, puxa o outro que está mais devagarinho. Exato. E assim nós vamos caminhando. Exatamente. E a gente se encontra aqui, né, Edna, em 2026, aí com os nossos estudos, os nossos projetos, bastante coisa no forninho, né, Edna? Bastante coisa. E o calendário de estudos, sabe o que eu vou fazer? Depois que eu escutei vocês, eu estava pensando, eu já vou mandar todo o calendário logo na primeira semana de janeiro, que vocês vão estar na motivação do ano novo. Exatamente. Todo mundo entusiasmado, aí já vão lá, eu vou para o estudo, eu vou. Exatamente. E que seja um ano repleto de atividades, né, de atividades pautadas no Evangelho de Jesus, na disposição e na inteligência interpretativa de Joana, de Valdo, que nos acenam para um caminho sempre de luz, de paz, de renovação, e que não nos falte vontade, coragem, disposição de espírito para em tudo amar e servir a Deus. Como Simeão, né, pediu para Deus, no momento em que pegou o menino Jesus no colo, quando Jesus foi apresentado no templo, ele disse assim: agora eu posso ir em paz, porque meus olhos contemplaram, né, a salvação, né? Que a gente possa
ter essa visão constante da salvação que nos aguarda, do reino de Deus, sempre nos motivando a fazer os trabalhos necessários, árduos, difíceis, que com certeza são significativos, dignificantes, para que a gente alcance os nossos objetivos, que são, na realidade, os objetivos de toda a humanidade, de sermos equilibrados, felizes, né, dispostos a amar e servir sempre, e principalmente fraternos, solidários uns com os outros, construindo uma nova civilização, uma civilização alicerçada no Evangelho de Jesus. Que assim seja, né? Penso dessa maneira e estendo a vocês esse nosso anseio profundo que move os nossos trabalhos, os nossos labores, as nossas reflexões, que seja abençoado por Deus todo esse movimento, toda essa iniciativa, que não nos falte jamais a fé, para entendermos que Deus é Pai e está constantemente conosco, nos ajudando. Que bênção. Assim seja. Assim seja. Gratidão, Muito bom, gente. meus irmãos. Gratidão. Até o nosso próximo encontro.